Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar a leitura de A Voz do Mestre, de Khalil Gibran. Estamos no momento em que o mestre já morreu, o discípulo assume a responsabilidade de transmitir as palavras e ele faz algumas reflexões sobre a condição humana e para que a gente possa estar pensando se vale realmente a pena, às vezes, os apegos que temos a tantas coisas que em breve não teremos mais. Continuando aqui, diretamente desse livro e desse capítulo que se chama A Morte do Mestre, capítulo 2, ele diz: a árvore de meu coração está carregada de frutos. Aliás, esses dias eu falei lagarta que vira borboleta, né? Continuando, a árvore de meu coração está carregada de frutos. Vinde vós de almas famintas, colhei-os, comei-os até vos satisfazer. Meu espírito transborda de vinho envelhecido. Vinde vós de corações sedentos, bebei e saciai vossa sede. Que eu seja uma árvore que nem floresce nem dá frutos, pois a dor da fertilidade é mais cruel do que a amargura da esterilidade e o sofrimento do rico generoso, mais terrível do que a miséria do pobre desafortunado. Que eu seja um poço seco, de modo que as pessoas possam lançar pedras no meu fundo, pois mais vale ser um poço vazio do que uma fonte de água pura que não foi tocada por lábios sedentos. Que eu seja um caniço partido, pisoteado sob os pés de um homem, pois isso é melhor do que ser uma lira na casa de alguém cujos dedos estão cobertos de bolhas e os moradores são surdos. Ouvi-me, vós, filhos e filhas de minha pátria. Meditai nestas palavras que a vós chegam pela voz do profeta. Encontrai espaço para elas nos recintos de vossos corações e permiti que a semente da sabedoria floresça no jardim de vossas almas, pois esta é a dádiva preciosa do Senhor. A fama de Almutada se espalhou por todo o país e muitas pessoas provenientes de outras nações vieram a ele prestar reverência e ouvir o porta-voz do Mestre. Médicos, juristas, poetas e filósofos lhes dirigiam uma avalanche de perguntas sempre que o encontravam, nas ruas, na igreja, na mesquita, na sinagoga ou em qualquer outro lugar em que se reunissem. Suas mentes se enriqueciam com seus belos discursos que passavam de boca a boca. Ele lhes falava da vida e da realidade da vida, dizendo: o ser humano é como a espuma do mar que flutua na superfície da água. Quando o vento sopra, ela some como se nunca tivesse existido. Assim são nossas vidas vencidas pela morte. A realidade da vida é a própria vida, cujo começo não é no útero e o fim não é no túmulo, pois todos os dias que transcorrem não passam de um momento na vida eterna. O mundo da matéria e tudo que nele está encerrado são somente um sonho comparado ao despertar que chamamos de terror da morte. O éter carrega todo o riso, todo o suspiro proveniente de nossos corações e preserva seu eco que responde a todo beijo cuja fonte é a alegria. Os anjos computam toda lágrima derramada por força da tristeza e transmitem aos ouvidos dos espíritos que pairam no céu do infinito cada canção de alegria feita de nossas afeições. Lá, no mundo vindouro, perceberemos e sentiremos todas as vibrações de nossos sentimentos e os impulsos de nossos corações. Entenderemos o sentido da divindade no interior de nós, divindade que desprezamos por sermos movidos pelo desespero.
A ação que em nossa culpa denominamos hoje fraqueza surgirá amanhã como um elo essencial da corrente completa do ser humano. Que belo! Tem tanta coisa, né, nesse pequeno pedaço de texto, por isso que cada um tem que ler no seu próprio ritmo. Tem muitos presentes aqui para a gente pensar, muitas ideias aqui sobre o que é essencial na nossa vida hoje. Ele diz aqui como esse elo essencial da corrente do ser humano, tudo que a gente vive hoje servirá para o amanhã. Então não precisamos nos movidos pelo desespero, né? Já falamos antes sobre isso, que a gente precisa perceber que o universo é dotado de sentido, nossa vida também. E aí precisamos fazer perguntas, mas com leveza, com alegria, lembrando que isso aqui, esse tempo que estamos vivendo, ele é mínimo dentro da eternidade. E ele diz aqui, a realidade da vida é a própria vida, que não tem início quando nascemos, nem fim no nosso túmulo. Temos essa eternidade. Então, para que, né, viver com tanto peso ou até com tanta procrastinação? Se estamos aqui como seres humanos porque viemos aqui hoje, porque temos algo a ser feito, precisamos ouvir essa voz que está dentro de nós, muitas vezes gritando, mas abafada pela multidão de barulho que nós mesmos fazemos, né? E viver essa canção da vida que ele diz aqui com alegria significa viver essa vida com afeição. Afeição por quem? Por tudo, por todos. Reconhecer que os outros seres humanos fazem parte de nós, né? E que eu não sou completa enquanto o outro estiver com suas debilidades, porque somos uma humanidade. Por melhor que eu possa fazer o meu caminho, enquanto um elo da minha corrente estiver fraco, a minha corrente está fraca. E se eu sou da humanidade, eu tenho algo de semelhante com todos os humanos. E reconhecer essa divindade que está no interior de todos nós é fundamental para que a gente pare de julgar que eu sou melhor que o outro é melhor do que eu, e assim sucessivamente. A gente precisa vibrar mais sentimentos, algo mais elevado, menos emoção. A emoção está muito ligada à mente inquieta, que fica julgando, dando valor a coisas que não têm valor. Esse vale mais do que o outro porque tem um cargo mais importante. E nesse sentido, né, que tanto de nós fazemos, né, essas proclamações falsas. Então precisamos aprender, ele diz aqui claramente, inclusive com as nossas fraquezas. Essa fraqueza que a gente tem hoje, literalmente no dia de hoje, se eu faço uma reflexão e pergunto por que eu senti isso, né? Por que eu me senti tão mal se aquela pessoa falou de mim? Por que eu me sinto melhor se eu ganho um título de a melhor do ano? E eu vou fazendo perguntas, não necessariamente vou ter respostas no mesmo momento, mas vou buscando entender quais são as causas, né, que fazem com que eu reaja de uma maneira muitas vezes tão automática. E na medida que eu vou aprendendo e vou identificando alguns padrões em mim, isso se chama aprendizado, e aí eu vou subindo um pouquinho, degrau a degrau, nessa consciência, e dando mais espaço para aquilo que é real em mim, né? Que é essa divindade, não só em mim, como no outro. Permite que a semente da sabedoria floresça nos jardins de vossas almas, diz aqui esse livro. Meditai nessas palavras que vós
que a voz chegam pela voz do profeta. Que possamos ouvir, como ele diz aqui, filhos e filhas que têm sede, que possamos ter sede, para que não sejamos esse poço vazio, porque não adianta ter água pura, por exemplo, se a não oferecemos. Não adianta ter a nossa vida se não servimos. Então precisamos ao mesmo tempo investigarmos, fazermos perguntas, termos devoção à nossa vida, devoção à vida alheia, devoção à humanidade e prestarmos serviço uns aos outros. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. Boas reflexões.